Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Estamos aí nessa terça-feira com muita alegria, com muita esperança no nosso coração por tudo aquilo que Deus há de realizar na nossa vida. Hoje, nessa terça-feira, estamos aí trabalhando aquilo que Deus nos colocou desde os dias de ontem, né? O discernimento e o posicionamento. Que bom que nós acordamos discernindo o que é melhor para nós, né? Hoje, discernindo que Deus foi a nossa melhor escolha e Ele nos escolheu por primeiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, se sinta nesta manhã eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. Que bom que você despertou para Ele, que bom que você acordou para Deus, que bom que hoje o teu despertador disse para você, Deus tem algo maravilhoso. O tinininininin não foi só para você abrir os seus olhos, o teu cérebro entender, é hora de acordar, mas a tua alma entendeu, é hora de estar com Deus. Que bom que a tua alma despertou para estar com o Criador. Que bom que a tua alma despertou para estar com o verdadeiro sentido da tua vida. Que bom que a tua alma despertou para alimentar da palavra de Deus. Que bom que você acordou para deliciar daquilo que Deus tem para a tua vida. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que nesta manhã aos seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração está disposto a receber o que Deus tem para você. Que bom, glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por toda a decisão que você tomou no dia de hoje, de não mais ficar ali, procrastinando. Um tempo novo, passos novos, mas um passo de cada vez. Bom dia, família de fé. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe as pessoas que estão à sua volta, Deus abençoe as pessoas que te rodeiam, Deus te abençoe poderosamente. Amém? Queria lembrar vocês do direcionamento que Deus deu para nós desde ontem, né? Talvez você que está vindo rezar a oração da manhã pela primeira vez, eu quero te acolher, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está vindo rezar conosco pela primeira vez, Deus te abençoe. Estamos aqui como família de fé. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos rezando a oração da manhã. Então, nós queremos acolher você que está vindo rezar conosco pela primeira vez. Estamos trilhando um caminho vamos dizer assim, de amadurecimento na fé e um amadurecimento humano também. Deus tem nos direcionado todas as manhãs para que nós possamos responder a tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus tem nos colocado no processo para que a gente chegue bem no propósito. Seja bem-vindo a este perfil que é a família de fé. Seja bem-vindo e que Deus te abençoe poderosamente. E desde ontem Deus tem falado conosco sobre essas duas palavras, o direcionamento, o discernimento e o posicionamento, né? Eu queria trazer um testemunho já, porque quando Deus fala, é porque nós vamos usar desses argumentos, dessas armas, desses instrumentos que Deus vai colocar na nossa vida. E veja, ontem, a Lu, uma grande irmã da comunidade, membro de aliança da comunidade, passou o dia dela normal. De repente, à tarde, o pai dela precisou vir para Alfenas porque começou a ter um problema de saúde. Né? Começou a aparecer um carocinho na virilha do pai dela e o caroço começou a crescer de uma hora para outra. Pelo que a gente entendeu, foi isso, né? E o pai dela veio para uma consulta. E aí, quando o pai dela ligou, a Luciene já foi articulando. O pai dela não mora aqui. O pai dela mora numa cidade vizinha nossa aqui, chamada Ilicínia. E aí, a Luciene teve o discernimento, já foi mais ou menos preparada, né? Porque não sabia o que poderia vir. Veio e ela ficou no consultório esperando o pai. O pai chegou e no que o pai foi atendido, o médico disse, ele precisa de uma cirurgia agora. Agora. E a Luciene já começou a ter os posicionamentos, já começou a dar os passos que precisava dar, né? Nos pediu oração, nós todos rezando por ela. E veja, graças a Deus, pelo que ela conseguiu falar conosco, o pai dela
sofreu, né, uma intervenção urgente e foi uma mão de Deus que conduziu tudo. Discernimento. Ela discerniu. Peraí, ela falou assim, ele tem 3 filhos, tem um esposo, e foi discernindo, eu preciso estar lá. Só o meu pai chegar não vai dar certo. Eu preciso estar lá para poder estar junto com ele e a minha mãe. Ela teve o discernimento de esperar o pai no consultório. Ela não ficou esperando o pai na casa. Ela não disse assim, mãe, já tá tudo certo. Já marquei a consulta. Não, ela foi. E lá ela pôde acompanhar de perto. O pai dela já precisou entrar. Ela que ficou na porta, na porta do hospital, fazendo a ficha do pai, dando andamento, adiantando, enquanto o pai já estava na sala de cirurgia. Foi um caso meio que urgente mesmo. Meio não, né? Um caso urgente. E ela esteve ali num posicionamento. Veja, Deus, ele disse que nós iríamos precisar dessas duas armas nesta semana. Então, nós vamos usar o discernimento e o posicionamento. Discernir. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso falar. Agora eu preciso me calar. Agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso sair de cena. Agora eu preciso entrar em cena. E o posicionamento. Se eu estou aqui, eu vou fazer o que precisa ser feito. Entenda uma coisa. Se Deus nos avisou, te prepara, porque essa semana você vai usar desses 2 argumentos. O discernimento, que é um dom de Deus, que nós recebemos no nosso batismo, e o posicionamento. Uma ação que o discernimento provoca na nossa alma. Então, se prepare, porque nós vamos viver isso. O discernimento e o posicionamento. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos rezar nesta manhã de terça-feira. Vamos preparar o nosso coração para a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, que é como uma vitamina que nós tanto precisamos todos os dias para nos manter vivos, animados e de pé. Eu e você precisamos estar animados. Eu e você precisamos ter uma boa disposição para o dia de hoje, né? Nós estamos aí nessa imersão, vivendo um pouco ainda a imersão de ontem, falamos tanto de constância. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha trabalhando no nosso coração para que a gente não esmoreça, para que a gente não desista no meio do caminho. Amém? Toma a tua palavra comigo. Tome aí a sua palavra que está lá hoje, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, dos versículos de 32 a 38. Mateus 9, 32 a 38. Pegue comigo, vamos preparando o nosso coração, deixando com que a presença de Deus reine em nós, reine no nosso interior, reine nos nossos pensamentos, reine em todo o nosso ser. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, venha em nosso auxílio. Venha iluminar a minha vida e a vida deste povo que ora comigo. Venha trazer clareza. Venha tirando de nós toda a escuridão, toda a dificuldade de ver as coisas com o olhar de Deus. Venha nos ensinando, Espírito Santo de Deus, a nos apoiar em Deus e não nas coisas e nem nas pessoas. Venha nos ensinando, Espírito Santo de Deus, a dar passos confiando em Deus e não confiando nas pessoas e nas coisas. Espírito Santo, trabalhe em nós os dons necessários nesta terça-feira para nós sermos fiéis a Deus. Venha, Espírito Santo, nós te damos liberdade para tirar os tampões dos nossos ouvidos, para tirar aquilo que ofusca a nossa visão. Venha, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para trazer o cheiro de Deus para nós. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para fazer uma faxina no nosso coração, tirar toda a raiva, toda a revolta, toda a incredulidade. Espírito Santo de Deus, venha nos envolvendo, venha nos abraçando com um abraço caloroso
quentinho da presença de Deus, do amor de Deus. Espírito Santo, venha tirando do nosso interior toda a frieza espiritual, toda a indiferença. Espírito Santo de Deus, venha tirando de nós, do nosso interior, toda a dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Aqueça nossa alma, Espírito. Dai-nos brandura, dai-nos mansidão, temperança, equilíbrio. Inflama o nosso coração de virtudes que nos aproximam de Deus. Vinde, Espírito Santo. Este dia é teu. Dai-nos discernimento e posicionamento para a glória de Deus Pai. Amém. Abre o nosso coração, Espírito, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus reserva para nós. A palavra que Deus coloca no meu coração neste momento e que nós estamos rezando é a palavra abertura. Seja aberto àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Não se feche. Não se feche àquilo que Deus está te pedindo. Não diga para Deus que você não quer o que Ele tem te pedido. Saiba que Deus tem sempre o melhor para nós. Se Deus está te pedindo, perdoa, libera o perdão. Se Deus está te pedindo para você silenciar hoje, silencie. A palavra que o Senhor está me colocando muito forte ao coração é: não se feche à ação do Espírito, mas se abra aquilo que o Espírito quer realizar na tua vida no dia de hoje. Se abra aquilo que Deus quer transformar. Aquilo que com as tuas forças humanas, há muito tempo você não tem conseguido mudar. Deus quer te ajudar, mas você precisa, no mínimo, se abrir. Você precisa, no mínimo, colaborar com a graça. Então, tira essa revolta do teu coração. Tira essa dureza. Tira esse ódio, essa mágoa que tem te travado. Se abra aquilo que Deus tem de novidade para o teu coração. Pare de olhar as pessoas. Pare de querer que as pessoas façam o que você quer. Faça você o que Deus quer. Pare de olhar para as pessoas e esperar delas aquilo que elas não podem te dar. Pare de criar expectativas nas pessoas porque elas não vão te surpreender. Quem te surpreende é Deus. Quem te surpreende é o Espírito Santo. Fica muito forte isso. Eu não podia deixar de te entregar isso nesta manhã. Eu sei que tem pessoas que Deus está falando diretamente. Então, com você, que Deus está tocando agora, a mão de Deus está sobre o teu peito. Você que tem sentido muita ansiedade, você que tem se sentido muito abafada, presta atenção, se abra ao mover de Deus. Pare de querer as coisas do teu jeito. Entenda que o que Deus tem para você é melhor que os teus planos, é melhor que os teus projetos. Amém? Vamos pegar a palavra, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, dos versículos de 32 a 38. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, ele vem em sequência do evangelho de ontem. E ontem o que nós vimos Jesus realizando? Jesus então ia até a casa do mestre, de um dos mestres da lei, de uns grandes homens daquela região, que era Jairo. Ele estava indo então ele estava indo a pedido de Jairo, até a casa dele, porque a sua filha estava doente. No meio do caminho, Jesus encontra uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Jesus então ontem realiza 2 curas. Jesus então realiza no evangelho do dia de ontem 2 grandes proezas. E no evangelho de hoje, o evangelista São Mateus continua citando as proezas de Jesus naquele tempo. E eu quero dizer, nos dias de hoje, ele continua realizando. Veja que hoje é apresentado para Jesus um homem mudo, um homem que não falava, um homem que não se pronunciava. Ninguém entendia nada, talvez ele gesticulava e as pessoas custavam a entender o que ele falava. As pessoas só apresentaram este homem a Jesus porque sabia que Jesus poderia fazer algo por ele. E existem coisas na nossa vida que não é uma amiga, que não é um médico, que não é um advogado, que não é o marido, que não é o filho que pode fazer por nós. É só Jesus. Aquele povo então sabia que aquele homem que estava mudo, a sua vida poderia mudar a partir do momento que ele se encontrasse com Jesus. Aqui, nós podemos lembrar de várias vezes que nós temos este espírito de surdez dentro de nós. Várias vezes nós sofremos esse tipo de opressão na nossa infância, quando nós somos violentados, quando nós sofremos algum tipo de trauma que nos fere muito. Quando nós vamos crescendo, nós vamos tendo o quê? Dificuldade. Aquilo vai nos impedindo de falar. Outro episódio que nós podemos trazer na nossa memória, que nós sofremos desse espírito de surdez, é na confissão. Quando nós chegamos diante do padre, diante do sacerdote, e existem pecados que parece que a gente não consegue confessar. Por vergonha, porque talvez na hora da confissão a gente dá um branco e a gente esquece. Mas na verdade é o próprio demônio que tenta o quê? Nos prender e não nos deixa ser livres. Por isso é tão bom quando a gente consegue fazer um bom exame de consciência, escrever mesmo um papelzinho e a gente lê aquilo como uma libertação. E muitas das vezes o demônio, ele usa da confissão para nos aprisionar. Santa Teresa de Ávila, ela teve uma visão do inferno, uma visão do purgatório. E ela via, em um determinado momento, poucas almas subindo e muitas almas descendo. E ela faz uma pergunta para Jesus. Jesus, o que é isso? Por que essas almas sobem e tantas descem? Algumas param no purgatório e outras descem direto para o inferno. E Jesus responde para Santa Teresa: são as confissões mal feitas. Nós precisamos nos libertar deste espírito de surdez. Veja que Jesus, ao libertar este homem de uma coisa que muitos não esperavam que ele fosse fazer, que foi um espírito que não deixava aquele homem falar, aquele povo que estava ali, os fariseus que estavam ali, começam a dizer que Jesus estava libertando e curando aquele homem através do próprio demônio. Só que Jesus, ele sabe tão bem o que ele está fazendo, que ele segue o seu caminho. Veja que muitas das vezes quando a gente faz um ato bom e de repente alguém nos julga, de repente alguém nos fala, a primeira coisa que a gente faz é: quer saber? Não vou fazer mais nada porque eu estou tentando ajudar e olha aí. Há um espírito de rebeldia que nos assombra. Há um espírito de revolta que o tempo todo está em cima de nós. E a gente tende ao quê? A ceder.
Poxa, eu estava ali tentando ajudar, eu estava ali tentando fazer o bem, e olha lá aquela pessoa me julgando, falando de mim. Gente, já dizia São Francisco de Assis, faça o bem sem olhar. Não espere reconhecimento, não espere que alguém vai te aplaudir, não espere que alguém vai te elogiar. Faça. Faça sabendo que Deus te vê. Faça sabendo que antes de você ajudar alguém, você está alegrando o coração de Deus. Você está alegrando o coração do teu Deus, do teu Senhor, do teu amigo. Então não queira que as pessoas vão dizer para você obrigada, porque nem sempre as pessoas vão dizer isso para você. Do mesmo jeito que nem sempre você agradece a Deus de tudo que Deus faz para você. Nem sempre você tem um espírito de gratidão no teu coração mediante a tudo aquilo que Deus faz. Então não queira fazer com os outros aquilo que nem você é capaz de fazer com Deus. Nós precisamos sair dessa vida medíocre que a gente muitas vezes nutre dentro do nosso coração. A gente quer o tempo todo reconhecimento, mas a gente não é capaz de reconhecer o que o próprio Deus tem feito nas nossas vidas. E veja que Jesus aqui, ele não para naquelas críticas, ele não para naquelas comparações, porque Jesus foi comparado a um espírito chamado Beelzebul. Jesus sabe quem ele é, então ele está pouco se lixando porque aquele povo está falando dele. Então Jesus segue e ele se depara com o quê? Ele se depara com um povo oprimido, cansado, abatido. E ele olha para aquelas ovelhas com compaixão. Ele olha para aquele povo com compaixão. Aqui Jesus é comparado como um bom pastor, né? Que cuida das suas ovelhas. Que jeito que estavam essas ovelhas, gente? Desprotegidas. Porque não tinha ninguém que orientasse. E aí Jesus chega. Quantas vezes nós estamos assim, cansados? Meu Deus, eu estou cansado. Eu estou cansada de lutar. Eu estou cansada de tentar resolver as coisas. Parece que a minha vida é isso. Só resolver problemas dos outros. Minha vida é assim. Eu tenho que cuidar do fulano, eu tenho que cuidar do Bertrano, eu tenho que cuidar do cicrano. E ninguém cuida de mim. Eu não tenho ninguém para me amparar. Sou eu que tenho que estar o tempo todo bem, que tenho que estar o tempo todo animada, porque se eu não animo, a minha casa cai, a minha família cai, o meu sobrinho cai, o meu pai cai, a minha mãe cai. Parece que eu sou o alicerce. Oh, Jesus Cristo! Não. Talvez Deus te levantou para ser uma luz na sua família. E quem te sustenta é Ele. Jesus vem dizer para nós que o cansaço, muitas das vezes, que a gente sofre é justamente por lutar com as nossas forças. Porque quando a gente deixa a força de Deus vir lutar em nós, quando nós deixamos a força de Deus vir em nosso socorro, a gente não esmurece, a gente é fortalecido. Grave isso no seu coração. Talvez realmente você é levantada, você é levantado para ser um grande luzeiro na tua família, um grande luzeiro no teu trabalho, o grande luzeiro aonde você está. Mas saiba que você não está abandonado, porque Jesus é a tua força. Jesus é o teu sustento. Jesus é o teu amparo. Veja que o evangelho de hoje, ele vem dizer isso para nós. Ele vai até aqueles que estão cansados e abatidos. Ele vai ao encontro. Não é nem você que vai até ele. É ele que neste dia vai ao teu encontro. Ele vai ao encontro do teu coração. Ele vai ao encontro da tua mente. Da tua mente tão acelerada que não para um minuto. Ele vai ao encontro aos teus ouvidos. Você que tem escutado tanta coisa. Você que tem ouvido tanta coisa. Ele vai descansar, ele vai tirar um pouco. Ele vai aliviar esse peso que está nas tuas costas. E vai te trazer paz. Porque ele é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro. Então ele vem te aconselhar nesta manhã. E Jesus dá uma ordem para nós. Pedi ao dono da messe mais operários. Porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Desde a época de Jesus, já são poucos aqueles que trabalham para o reino. E às vezes a gente tende a reclamar, né? A gente tende a dizer,
Ai, eu tô cansada disso, eu tô cansada daquilo. É sempre eu. Você que tá dizendo isso, é sempre eu. É eu que tenho que fazer. É isso e aquilo outro, sim. Eu posso dizer uma coisa? Não vai mudar. A realidade do lado de fora nem sempre muda. Mas dentro do teu coração, você precisa entender que quando você vai a serviço, que quando você vai falar do reino de Deus, quando você vai ter atitudes como Jesus, quem vai é o próprio Jesus. Então é Ele que te sustenta. É Ele que te ampara. É Ele que te anima, é Ele que te alegra. É Ele que te dá vigor. É Ele que te dá disposição. Então, os operários são poucos e vão continuar, isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas não é por isso que você vai desanimar. Não é por isso que você vai jogar a toalha. Não. É mais um motivo para você dizer, eu estou aqui, Senhor. Se é eu que tenho que fazer, eis-me aqui. Me dê forças para isso. Me dê forças para isso. Saia dessa condição de murmuração e entra na condição de estar unida a Deus e fazer o que precisa ser feito. Porque reclamar não dá resultado, mas fazer o que precisa ser feito, aí sim os resultados vêm. Deus te chamou, Deus te fez, Deus te capacitou. Então você não é uma pessoa qualquer. Você não é. Deus tem te capacitado, Deus tem te instruído, Deus tem te orientado. Então, ao invés de ficar reclamando que você está cansado, peça a Deus, Senhor, me descansa. Dá-me força. Manda mais operários. Reza ao invés de reclamar. As circunstâncias do lado de fora nem sempre vão ser favoráveis e agradáveis, mas o teu coração tem que estar diferente todo dia. O teu pensamento tem que estar diferente todo dia. Os teus ouvidos têm que estar diferentes todos os dias. Os teus olhos têm que estar diferentes todos os dias. Nós não podemos ser aqueles que só veem a dificuldade, mas nós precisamos ver a solução. Deus é o Criador. Eu e você somos filhos à imagem e semelhança dele. Então, como Deus, nós somos criadores de soluções. Eu e você somos inspirados por Deus para solucionar muitos problemas, para ser suporte de muitas pessoas. Então, tenha hoje no seu coração essa palavra. Retire de você todo espírito de mudo e se posicione como Deus te quer nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Quero animar vocês nesse dia de hoje, porque nós estamos aí em 3 dias de retiro. Estamos na imersão Mulher Forte. E o dia de ontem foi poderoso. O dia de ontem foi, gente, como Deus falou ao meu coração. Nós não somos mulheres maravilhas, mas nós trazemos as maravilhas de Deus no nosso coração. Amém? Então, grave isso no seu coração. Grave isso no seu interior. A graça de Deus está sobre nós e a nossa resposta é seguir, prosseguir decididamente por Ele. Amém? E hoje à noite, às 20 horas, eu espero vocês. Caderno, Bíblia, caneta e um copo de água do lado, porque Deus está falando de uma forma extraordinária no nosso coração. Hoje, nós vamos subir um degrau. Hoje, venha preparado, com as suas pernas bem preparadas, porque hoje nós vamos subir um degrau. O degrau da decisão por uma vida interior amadurecida. Hoje nós vamos falar sobre vida interior. Nós vamos falar de dentro. Nós vamos falar do mistério, do mundo espiritual dentro de nós. Então, venha preparado. Muita coisa Deus vai te ensinar no dia de hoje. Muita coisa Deus talvez vai te relembrar. Talvez você esqueceu. Mas hoje é um dia de virar a chave. Hoje é um dia de dar um passo. Subir mais um degrau para a glória de Deus. Um beijo no seu coração. Tem de bom ânimo. E eu te espero hoje na imersão, no segundo dia. Mulher Forte. Deus abençoe.